35 anos dedicados ao jornalismo esportivo, 25 deles na Band. O nosso convidado de hoje é Fernando Fernandes. Fernando Fernandes, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à Gestão em Campo, Fernando. Oi, Nilo, obrigado. Grande abraço para você, para o Ivan, para todo mundo aí que nos acompanha, que está aí curtindo essa live, né? Que já é tradição, esse bate-papo sobre esporte, empreendedorismo, administração, gestão. Fiquei muito feliz pelo convite. Espero poder contribuir com esse nosso bate-papo aí de alguma maneira. Obrigado. E conosco também Ivan Andrade, outro monstro da televisão. Hoje vai dividir a mesa comigo. Ivan, seja bem-vindo. Fala, Nilo. Obrigado. Um abraço para você, Fernandinho, meu amigo de pelo menos 23 anos de estrada, né, Fernandinho? De transmissões, de eventos, de Copa do Mundo. Prazer ter você aqui com a gente. E vamos procurar contribuir um pouquinho aqui, né, Fernandinho, para que a gente possa melhorar um pouco essa visão, né, do jornalista com relação ao que pode melhorar no esporte. Vamos lá? Vamos embora. Vamos lá. Fernandinho, se tu me permite chamar desse jeito, por favor. Assim todo mundo me chama. Legal. Cara, a primeira coisa que eu quero saber de ti é o seguinte: você tem 35 anos entre televisão e rádio, e dentro de todos esses anos, quanto tempo, em que situações você via e já participou de discussões sobre o papel do jornalismo esportivo para a evolução, a profissionalização do esporte, em especial do futebol brasileiro? Obrigado, Nilo. Um abraço para o Ivan também, companheiro de longa data. Legal poder bater um papo com o Ivaninho. Pô, naquela época nem barba aí, Ivan. Hoje você está mais sóbrio. A paternidade faz isso. A paternidade, exatamente. Mas isso é muito legal, prazer falar com o Ivan, com vocês. Olha, Lilo, eu poderia dizer para você que acho que essa discussão de profissionalização no esporte ela é muito recente, não só para os jornalistas, acho que até para o próprio meio esportivo. A gente falava sempre em profissionalização, mas nunca viu atitudes, comportamentos que indicassem essa direção, essa necessidade, essa preocupação com a gestão do esporte. Sempre foi muito amador, era o cara que ia lá, se candidatava a presidente, que tinha o título lá não sei quantos anos do clube, ou aquele cara que era o mecenas, que punha o dinheiro do bolso e achava que tinha o direito de poder fazer a gestão e tal. Quando o volume de dinheiro passou a mudar e crescer muito no futebol, começou, teoricamente, ou pelo menos o embrião dessa preocupação com gestão, com administração, com resultados, com entrega, com deficiências do futebol. Eu acho que a gente ainda está num patamar muito atrasado. Existiram alguns movimentos de tentar criar um modelo de administração, mas eu acho que o grande problema é que a gente copia muita coisa lá de fora e não desenvolve sistemas próprios de gestão. Acho que isso é muito ruim porque não se aplica tanto na realidade. Vamos falar do futebol europeu para a gente ter um parâmetro, um balizamento. O futebol europeu ele é muito mais rico, muito mais organizado pela natureza do continente, pela natureza das pessoas. A gente aqui é tudo vamos fazer primeiro para ver o que dá depois. Não tem planejamento. A gente está vendo uma situação recente agora no Palmeiras. O Luxemburgo foi demitido, aí veio o presidente no dia depois falar que primeiro eles querem definir a maneira de jogo que eles querem para o clube. Cara, quem tem que decidir a maneira de jogo do clube é o técnico. Então, só que você tem que pegar um técnico que vá de acordo ao que eles querem para o futebol, mas deixar o cara trabalhar. Não depois de 3 derrotas, na situação que o Palmeiras está, bem na Libertadores, bem no Campeonato Brasileiro, campeão paulista, campeão da Florida Cup e manda o cara embora. Então é muita balela, eu acho que é muito papo furado. E o próprio jornalista embarca nessa situação, porque a gente vive muito mais de criticar do que avaliar o trabalho feito. A gente critica demais o ontem, no máximo o que aconteceu hoje. Raramente a gente discute o amanhã. Então acho que isso é um grande problema da imprensa esportiva dentro desse contexto de gestão que você está falando. Fernandinho, quando a gente fala em futebol europeu, você
trabalhou um período em Portugal, rádio, né? Uma TV também independente. Isso, de alguma forma, te abriu um pouco a visão? Claro que isso foi há um bom tempo atrás, talvez ainda mais no começo da tua carreira, mas de uma forma ou de outra, um pouco dos horizontes, você conseguia enxergar de outra forma a gestão do futebol europeu em relação ao brasileiro? Olha, Ivan, eu tive em Portugal, fiquei de 91 a 93. E eu tive um negócio muito legal. O futebol português, naquele momento, ele não era referência, né, para gestão, para organização, mas era um movimento que estava começando. E eu percebo que Portugal evoluiu demais nessa situação. Eu tive o privilégio de fazer a primeira edição quando a Champions League virou Champions League, que será a Liga dos Campeões da Europa, só jogavam os campeões. E aí a Europa, que revolucionou a UEFA, quando criou um modelo de negócio extremamente rentável para os clubes, e eu pude perceber, o primeiro jogo que eu fui fazer foi Porto e Juventus em Turim. Isso foi em 92, temporada 92, 93, logo após a Copa do Mundo, estádios novos, mas eu percebi um movimento completamente diferente. Tanto no tratamento com a imprensa, no tratamento com os patrocinadores, a organização, existia essa preocupação muito grande, apesar de Portugal estar naquele momento numa esfera secundária dentro do futebol europeu, já percebia que para se enquadrar nesse movimento de profissionalização que a Champions League acabou proporcionando, Portugal teria que evoluir. E eu vi isso, principalmente no Futebol Clube do Porto, que apesar de até hoje o Pinto da Costa, que é o presidente, manda lá, mas ele teve ao lado dele pessoas que influenciaram demais a sua gestão. Acho que isso é um grande problema nosso. Nós temos hoje uns caras que mandam no clube, né, são os presidentes, são eleitos e tal, mas eles não se cercam de pessoas dentro de cada área que tenham a expertise necessária para fazer a gestão de um negócio de milhões de dólares, milhões de euros, milhões de reais, e que mexe com a paixão de tantas pessoas. Hoje a gente ainda não viu, você percebe ali os departamentos de marketing, departamento de próprio departamento de futebol, departamento social do clube, porque o clube ainda é uma brincadeira de alguns. Ele não tem as responsabilidades e também as necessidades que uma gestão exige. Por exemplo, se você der prejuízo numa NBA, você é obrigado a vender a franquia. Se der prejuízo na NSL, na Major Soccer League, você tem que vender. E aqui no Brasil não, ninguém é responsável por conta nenhuma. Você passa um carão, talvez, quando o seu time é rebaixado, você tem uma cobrança, quando você tem um déficit tão grande como a gente vê nos nossos clubes, mas a gente não vê responsabilidade nenhuma, ninguém é responsabilizado, porque ninguém quer mudar o status das coisas. Já vê um movimento agora na Assembleia, na Câmara dos Deputados, só não aconteceu no Congresso Nacional um novo Profut, porque veio a pandemia do coronavírus. Há 5, 6 anos atrás, os clubes tiveram uma anistia gigantesca, um refinanciamento monstruoso, pago pela loteria esportiva. Aí você olha a dívida dos clubes de lá para cá, ela só cresceu e querem uma nova anistia. Aí é fácil fazer esporte. Em Portugal, a responsabilidade, pelo menos na época que eu vivi, era muito grande com o gasto, com o que você investe, com o que você entrega. Porque eu percebia a legislação europeia dentro da comunidade europeia, naquele momento estava também nascendo a comunidade europeia praticamente, a cobrança era muito grande, tanto pela fiscalização dos recursos empregados, pela maneira que eles eram empregados, e também já existia a preocupação com o tal do fair play financeiro. Era algo embrionário, mas os clubes tinham que se adequar a isso. Eu percebi que Portugal, ao longo desses anos, cresceu, o futebol europeu nem se fala, você vê a Liga Inglesa, estava destruída pelos hooligans, hoje é o maior campeonato do mundo. A Itália está se recuperando agora, teve problemas financeiros sérios com os clubes e acabou se recuperando. A Espanha percebeu que o futebol é um grande negócio, é um grande espetáculo. A grande referência, o grande balizamento para tudo isso é a maneira como os norte-americanos fazem essa gestão do esporte. Eles tratam como um negócio. Não é uma situação passional apenas. Você tem os torcedores, mas acima de tudo é um negócio. Arde no principal órgão do ser humano, que é o bolso. Quando isso não acontecer com a gente vai continuar nessa situação. A gente desse lado aqui, eu digo, a gente como jornalistas, batendo, não apresentando soluções, apenas cobrando, e a gente não vê uma contribuição do jornalismo
eficiente e também ponderada nesse momento. Tudo é uma guerra. E quanto mais você guerra, mais você divide, fica mais fácil para governar e manter o estado atual das coisas. E essa experiência que você teve na Europa, toda essa evolução que você conseguiu acompanhar lá, você viu algum papel significativo do jornalismo esportivo nessa mudança? Você conseguiu perceber alguma coisa nesse sentido? Olha, Nilo, Ivan, nesse primeiro momento não, né? Porque era muito embrionário para todo mundo e é um movimento que precisou de algumas décadas, pelo menos 2 décadas, para a gente ver essa consolidação. Há 10 anos, talvez a gente viu a transformação da Champions League no maior produto de futebol do planeta, né? E o que existia era a cobrança sempre existiu, mas eu acho que o antagonismo desses nossos novos tempos dentro do esporte, eu acho que criou um desfiladeiro, um hiato enorme que a gente não consegue mais conversar e dialogar. É um tiroteio de um lado com um tiroteio do outro. São trincheiras que parecem intransponíveis. Eu acho que isso é muito ruim para o esporte. A gente copiou um modelo de comunicação dos clubes europeu que é totalmente fechado. Não estou nem falando do momento da pandemia. Pré-pandemia, anterior à pandemia, essa é uma situação que estava caminhando. Então, o diálogo hoje ele é muito restrito, para não dizer quase inexistente, porque se criou um antagonismo tão grande e a gente percebe que não há um interesse, não sei se das duas partes, ou pelo menos de uma parte só, de você ter essa aproximação, ter esse diálogo. O que a gente vê é um confronto. Naquela época eu não consegui perceber essa participação da mídia, porque ela estava envolvida também nessa situação. Por quê? Quando o produto cresce, oferece oportunidades, você caminha e oferece a alternativa junto. E aí eu voltei de Portugal, fiquei só essa temporada lá, eu voltei de Portugal, não acompanhei tão de perto a situação. A gente vê e percebe o crescimento dos clubes como potências financeiras e econômicas. Hoje, Portugal, mesmo não sendo de elite, ele está inserido num contexto extremamente competitivo, não só dentro de campo, mas fora dele como financeiro. Tanto é que eles vêm para cá e levam o que eles querem. Agora estão exportando treinadores para cá. E a gente está, de uma maneira ou de outra, percebendo o nosso atraso, já que a gente não conseguiu contornar o atraso econômico de gestão, a gente está percebendo que talvez a mão para a alternativa e a mudança esteja acontecendo com a vinda de técnicos estrangeiros para cá, porque eles vão trazer exigências, vão trazer alternativas e também métodos diferentes que talvez obriguem os nossos clubes, de uma maneira ou de outra, a se adequarem se quiserem ter o resultado esportivo, porque o resultado financeiro dos clubes brasileiros é muito ruim. A maioria dos clubes estão quebrados. O próprio Palmeiras, que era um oásis de dinheiro, está devendo para a patrocinadora quase 150 milhões. O Flamengo, a gente não sabe até onde esse dinheiro que foi gasto na temporada passada, como ele vai ser administrado nesse ano, porque para manter um time com esse volume, com essa folha de pagamento, não é fácil. E a gente vê o Atlético Mineiro, que está tendo bons resultados dentro de campo com o São Paulo, estourando qualquer empresa que você pensasse que você já está devendo não sei quantos milhões, você vai fazer novas dívidas e não tendo certeza do sucesso que essas dívidas, que esses ativos que foram comprados vão trazer resultado. Isso, do ponto de vista empresarial, é irreal o que acontece no futebol. Então, acho que a gente vai ter que encontrar um caminho de voltar a ter o diálogo. Acho que esse é um grande problema. A contribuição da mídia não acontece porque também não há espaço para o diálogo com os clubes, que talvez não estejam interessados nesse diálogo, nessa construção com a mídia, e estejam mais preocupados em se fechar dentro do seu universo e continuar travando esse confronto que a gente vê diariamente nos programas, nos jornais, nas rádios. A gente vê confronto, a gente não vê construção. Isso é muito ruim. A própria CBF, nos últimos anos, foi construída com esse modelo de antagonismo com os jornalistas, principalmente na gestão do Ricardo Teixeira. Ele que ficou muitos anos à frente da CBF, e a gente via que essa distância era fomentada, alimentada e incentivada. A imprensa comprou o barulho, entrou na mesma vibe e ficou uma situação sem controle. Talvez agora com essa nova gestão do Caboclo,
está tentando profissionalizar um pouco mais o esporte, mas ainda com vícios antigos que não consegue se livrar. Isso tudo é uma cadeia, ela vai esparramando lá de cima do comando central. O futebol também vem desde lá de cima, dentro da mídia, desde lá de cima se esparramando, e a gente vê cada vez mais distância, a gente não vê uma aproximação. Então isso é um momento extremamente delicado, e eu não vejo como a mídia pode contribuir, porque hoje a mídia brasileira ela vive majoritariamente de confrontos e conflitos. Então a gente não vê espaço para você ter todo mundo sentado numa mesa pensando melhor no futebol. Eu acho que isso deve acontecer mais na Europa, não só porque é uma questão de sobrevivência do negócio mídia e do negócio futebol. Talvez, quando você fala nessa postura, na mentalidade, né, dos treinadores estrangeiros, né, que estão indo agora para o Brasil, eles têm algumas boas ideias, eles trazem modernidade, eles trazem projetos que podem ser rentáveis, mas será que o dirigente brasileiro ele está disposto a ouvir isso, a entender isso, ou ainda ele só quer aquele resultado dentro de campo? Porque se amanhã, depois do São Paulo começar a ir mal no Atlético, vão pedir a cabeça do São Paulo. Talvez o Jorge Jesus não tenha tido tempo de pedirem a cabeça dele, porque no pouco tempo que ele ficou à frente do Flamengo, ele conseguiu grandes resultados. Se começar a se andar mal, será que também o dirigente suporta a pressão? E essa questão da pressão é que eu acho que faz com que também a coisa não ande. Né? O dirigente não aguenta a pressão. O dirigente, ele vai, a torcida pressionou, cobrou um pouquinho, ele já vai pensar de outra forma. Eu acho que, nesse sentido, você, como eu, jornalista, você já se sentiu pressionado por dirigente, por atleta? Em algum momento você já se sentiu, falou, falar sobre isso não vai ser bom? Olha, porque é o seguinte, a maneira que o futebol brasileiro, pelo que eu percebo ao longo dos anos, ele não consegue mudar. E até porque essa mais comportamento dos dirigentes, essa coisa clubista, de paixão, não pode um cara que torce para um outro time ser gestor de um outro time que ele não torce, porque ele não vai entregar, ele não é corintiano, ele não é palmeirense, ele não é flamenguista, mas ele é um gestor. Então, hoje os dirigentes, e ao longo do tempo isso não mudou, é a salvaguarda deles, a terrível, ou a tal da paixão pelo clube. O próprio torcedor não entende isso. Onde você avalia um gestor? Pelo resultado que ele entrega. Não importa a cor que ele gosta ou a cor que ele defende. Eu acho que o importante é se o cara te entrega resultado. Como você vê a rejeição de alguns treinadores, por alguns clubes, por ele ter passado por A ou B, por ter sido jogador de A ou B. O que importa é o cara o resultado entregar. Essa é uma mentalidade do próprio brasileiro que precisa crescer, precisa ser evoluída. E você não percebe muita abertura para conversa com o dirigente sobre essa situação que você colocou agora. Eles não querem, não interessa. Até porque, como eu disse, o antagonismo está muito raso, ele está descendo ao nível muito baixo de discussão. É nós contra eles, eles contra nós. É uma polarização que não existe. Ela é fomentada hoje, até porque as mídias sociais trouxeram uma revolução na comunicação, especificamente no futebol dos clubes, porque é aquela velha história. Na época, lá nós tínhamos 200 milhões de treinadores, né? Agora nós temos 220 milhões de treinadores com voz ativa. Então, hoje existe uma pressão muito grande, se dá uma importância muito grande para a internet, principalmente nessa situação. O gestor não está preocupado, por exemplo, no caso do São Paulo, que trouxe o Daniel Alves para pagar um dinheiro europeu dentro da realidade brasileira, mas ele não tinha o negócio ali alinhavado quem ia pagar a conta. Ele trouxe o jogador, já fez um acordo para começar a pagar dali um ano, e até agora não conseguiu um patrocinador para bancar essa conta, e essa conta vai vir para ser paga. O jogador está respaldado, ele fez o acordo, o acordo que ele propôs foi aceito. Então esse que é o problema, não há
a menor responsabilização por isso. Eu volto nessa tecla. E quando a gente aponta o dedo para isso, o cara vai para aquele populismo barato. Ah, você é contra o meu time, você é a favor do outro, você é clubista, você não é. Então a gente está vivendo da criação de rótulos para se defender. A gente não está conseguindo manter e ampliar uma discussão que há muito tempo não existe. Eu acho que eu vou até mais longe, eu acho que é uma discussão que a gente tem que começar, porque nunca começou, nunca existiu. Então é muito delicado, não tem como você mudar essa situação enquanto você não profissionalizar para valer, não só na palavra, não só na teoria. Na prática, não importa. Você vê o Flamengo. A última gestão do Bandeira de Melo, ela foi muito elogiada porque ela zerou as contas do Flamengo. Né? Teoricamente, porque quando você parcela a dívida, você entra no refis, você zerou a conta, mas você continua devendo, só está parcelado. Você tem a certidão negativa de débito. Aí vem essa nova gestão do Landinho com Jesus, ganhou um monte de coisa e tal. Cara, mas e a conta? Ela está lá, ela vai ter que ser paga. Aí você vê um problema grave de imagem com a morte dos meninos lá no ninho do urubu. Cara, qualquer empresa, se bem que não é verdade, eu vou dar exemplo aqui da Vale, por exemplo, quando teve a primeira barreira Mariana que estourou, depois Brumadinho. Cara, o que é para a Vale falar assim, quantas pessoas tem aí? Morreram? Não importa. Cara, essas famílias eu vou amparar. É dinheiro de cachaça para os caras. Por que não tomam uma atitude? Porque aqui no Brasil não se cobra nada. Que vai interessar para o torcedor do Flamengo é que ganhou a Libertadores, que ganhou o Brasileiro. Meu irmão, o resto, ninguém vai pagar a conta. E para o dirigente isso é cômodo. Ele não quer mudar esse estado de coisas, porque ele se beneficia do esporte, no mínimo, com uma imagem valorizada quando ele é campeão. Não quero entrar em outra seara, porque é difícil você apontar o dedo para alguém, né, só com conjecturas. Então é muito complicado. Eles não querem, eles não aceitam o diálogo, a conversa. E quando ela acontece esporadicamente, Ivan, entra por um lado e sai pelo outro. E eu faço a minha culpa da imprensa aqui também. A gente não é preparado para falar de gestão, para falar de administração. A gente ouviu falar. Alguns colegas são mais preparados e tal. Então, a gente tem que contribuir com a vivência, com a experiência que a gente tem, mas não existe espaço para isso hoje. A maneira de se administrar futebol é muito particular, é muito própria. É um universo, como os jogadores dizem, o vestiário é deles, a gestão dos clubes é deles, a gestão dos clubes pertence aos dirigentes e a mais ninguém. Fica rodando aquela cúpulazinha lá que não leva a nada, não acontece nada. É para inglês ver, como a gente costuma ouvir na rua. Inclusive, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de trazer mais um craque do jornalismo esportivo que está bastante preocupado com essa questão da profissionalização, não só do esporte, mas também do jornalismo esportivo. E ele tem uma pergunta para fazer para ti, Fernandinho. Salve, Fernandinho, salve, Nilo. Pô, dois grandes caras juntos aí. Primeiro, deixar meu abraço aqui pro Fernando Fernandes, um cara que eu tive o prazer aí de trabalhar junto e aprender. Isso que é o principal. Aprendi muito trabalhando com esse cara, foi um grande prazer. Fernandinho, você está há muito tempo aí à frente do microfone, das câmeras. Não precisa dizer quanto tempo você está, mas eu sei que você é um cara que dedicou aí uma vida à reportagem, principalmente, à apresentação de programas. E você sabe que o microfone e uma câmera alavancam e decolam uma carreira muito rápida. Mas você sabe também que, ao mesmo tempo que as pessoas não estão preparadas para essas ferramentas, eles podem derrubar uma carreira tão rápido quanto levantam. Você já viu muitos exemplos de gente que não conseguiu levar a carreira adiante ou não conseguiu progredir porque chegou muito rápido ao microfone e a câmera não estavam preparados para esse tipo de ferramenta. O quanto que é importante, Fernando, a preparação antes de chegar no microfone, essa geração que quer tudo para ontem, que às vezes não sabe que tem um processo. O quanto que é importante esse processo, o quanto que é importante essa preparação para você chegar maduro no microfone, numa câmera, fazer reportagem, levar a comunicação adiante. É isso que eu quero saber de você. Obrigado e um forte abraço para você, para o Nilo, dois grandes caras, como eu falei aí. Um abração. Cara, é tudo uma questão, o Ivan há de concordar comigo nisso. O jornalista esportivo, e o jornalista, de uma maneira em geral, é uma das raras profissões que precisa de tempo para as pessoas amadurecerem. Vou dar um exemplo da nossa área, que é a reportagem. Você surge lá um cara, os primeiros
você fala assim, pô, os primeiros 3 anos você olha e fala, esse cara leva jeito, cara. Aí ele vai levar mais uns 10, 15, 12, sei eu, uma década, pelo menos, para ele desenvolver o trabalho dele. Ele vai ter mais uns 15, 20 anos da plenitude profissional. É quando tem a maturidade. Isso é uma situação que hoje o jornalismo não tem mais esse espaço. Por quê? Porque hoje a internet é muito veloz, cara, e a internet ela te informa, vamos dizer assim, ela não é que ela te informa, eu acho que a internet te avisa do que está acontecendo e passa tudo tão rápido, cara, que você não aprofunda, então é muito raso. E a formação do profissional, no caso do repórter, é uma formação que exige observação, exige tempo, exige maturidade, contato, é a barba branca, o cabelo branco, aquela coisa que nós temos que o tempo deu. E hoje você não tem mais isso, né? Essa velocidade que o mundo vive, a gente foi pego no meio de um tiroteio. Uma hora essa situação vai sentar, porque nada substitui o conhecimento, nada substitui a experiência. E hoje o mundo digital, ele não tem mais tempo ele não permite mais o tempo de amadurecimento no profissional, o conhecimento do profissional, ele é colocado sempre à prova, porque as pessoas querem uma coisa muito rasa. Hoje a internet consome o raso. E raras exceções a gente tem espaço para tipo de diálogo como esse que nós estamos tendo aqui, de aprofundar uma ideia, aprofundar um conhecimento, aprofundar aí a possibilidade de contribuir com alguma coisa. A velocidade, a internet acabou rápido, então ela exige pouco do profissional. E isso está criando, na minha visão, um profissional que no futuro vai ter problema, porque ele não tem tempo para amadurecer, ele não tem interesse em se aprofundar no conhecimento, e são duas situações que a gente vai perceber daqui 2, 3 décadas. Eu acho que o futebol, a administração do futebol parece muito com isso em times diferentes, porque o futebol já vem com esses problemas há muito mais tempo. O futebol se esconde na velocidade do resultado. O que importa é o próximo jogo, é o próximo título. E tudo isso encobre o que é feito de errado para trás. Então, são duas situações e a gente percebe que também essa falta de tempo, tanto hoje na formação do profissional do jornalismo esportivo, com a formação do profissional do esporte, porque às vezes o cara está fazendo um bom trabalho de gestão, de administração, para colher o fruto daqui 3 ou 4 anos. Mas a velocidade da cobrança do futebol, como é na internet hoje, guardada as devidas proporções, não permite, ou pelo menos não passa a segurança necessária para você falar, espera que daqui 4, 5 anos nós não vamos estar devendo, nós vamos estar montando um time bom, nós vamos estar administrando melhor esse clube, e ele vai ser rentável, que é o mesmo problema que está vivendo o jornalismo hoje. Eu quero uma resposta ontem. Se eu não der essa resposta ontem, eu não sirvo. A mesma coisa que acontece, o processo que o jornalismo esportivo está vivendo, é o processo que o esporte, que a administração do futebol, no caso, que é quem está conversando, já vive há um bom tempo. O lance é aquela história, as paralelas em algum momento sempre se encontram. Com atraso, talvez, da saída da paralela da gestão do esporte, com esse momento que vive o jornalismo, elas vão se encontrar em algum momento lá na frente. O que a gente vai ter? Um deserto ou algo produtivo? É isso que no meio do caminho a gente tem que tentar combater. Tocou num ponto que eu acho extremamente interessante, pertinente, concordo plenamente com o que ele falou, porque eu me lembro, Fernandinho, a gente entrevistava jogador no vestiário, né? A gente é do tempo que o jogador tomando banho, a gente com o microfone ali. Hoje a gente não pode chegar perto do jogador sem passar por assessoria, horários, é tudo muito pré-estabelecido. E essa nova safra de jornalistas esportivos, como você falou, eles não têm nem o tempo necessário para essa maturação, para chegar. Eu me lembro como se fosse hoje da primeira vez que um jogador me tratou pelo nome. Falei, pô, é uma valorização muito grande. Quando o jogador te chama Fernandinho, Ivan Andrade, o cara, ele não olha a canopla do microfone, ele conhece a pessoa, ele sabe da credibilidade, e eu falo isso do Fernandinho, porque convivi durante mais de 20 anos com ele, no dia a dia ali no campo. Isso é fundamental para que você tenha credibilidade, para que você possa ajudar. Fernandinho tem o Papo de Boleiro, eu acho que, sem dúvida nenhuma, um dos melhores programas esportivos da TV
é aquilo que a gente gosta de ouvir, as curiosidades, as questões que vão além do campo ali, curiosidades. E essa nova geração nunca vai fazer, ou pelo menos não no curto prazo, algo dessa forma. Porque para se chegar nesse ponto, e aí eu acho que entra muito também na questão de gestão, na questão de administração, isso demanda tempo, demanda respeito, credibilidade, e isso só se conquista com o tempo. Então, essa nova safra que está chegando me dá um certo receio de até que ponto eles vão poder ajudar nessa modernização, nessa profissionalização no futebol. Porque ou é uma canopla que o jogador para muitas vezes porque é obrigado pela assessoria de imprensa, porque muitas vezes o jogador não quer nem falar, né, Fernandinho? A gente sabe disso. E às vezes parava porque era você, porque era eu, porque era o Mauro, porque era o Peters, o Andrei. Então, assim, pela pessoa. E a gente conquistou isso ao longo do tempo. Então, eu acho que quando a gente fala de uma nova geração de jornalistas, isso é um fator que me preocupa muito. Não sei se você concorda. Naquela época que o cara estava tomando banho e enterrava a cabeça no chuveiro para dar uma entrevista. Hoje você não chega perto do cara. Então, olha como é coisa engraçada. São extremos, né? Aquilo ali era um extremo, né? Você tinha que esperar o cara terminar de tomar banho e a gente fazia. Hoje você não chega perto. Esse é o problema do Brasil. A gente vive de extremos, né? Então, você tem porque o que faz um gestor ou um jogador, o que quer que seja parar para te ouvir? É o respeito que ele tem por você. E, principalmente, o respeito que você tem por ele. Você, quando demonstra respeito pelo trabalho que ele faz, você, por mais alienado, por mais que o cara não queira, ele passa a te respeitar também. E o que o jornalismo esportivo está vivendo hoje com os clubes é essa falta de respeito mútuo. Quando você não se apresenta para poder falar do seu trabalho, e você, quando vai falar do trabalho do cara, também não se comporta de uma maneira adequada, com respeito ao que ele faz, ele respeitando o que você faz, não funciona. Então, como é que você vai chegar para um gestor e trocar ideia com ele, tentar acrescentar algo, passar algo que você está vendo, se o cara não te respeita? Só que a gente não tem hoje as condições para que esse respeito floresça. Porque esse respeito vem do quê? Quando você mostra conhecimento, quando você mostra, valoriza o trabalho da pessoa, quando você constrói ao longo dos anos essa relação que permite você se fazer ouvir. E a sua palavra sem respeito pode não ser concordada, mas a sua opinião ela é respeitada, ela é levada em consideração. Então, hoje a gente não está criando isso. Isso é muito cômodo para o modelo de gestão inadequada que a gente tem. Porque essa barreira, ela permite que você se defenda com N argumentos. Porque a partir do momento que é tudo fechado, enclausurado, e o diálogo não é permitido, você está se protegendo. Porque você fazendo algo errado, algo que... Eu não digo errado no sentido de algo de litígio, de ilícito, mas gestão equivocada, administração errada, dinheiro mal colocado, dinheiro mal investido, atitudes mal feitas, atitudes impensadas, um marketing que não funciona. Nossos times são potências, com 30, 40 milhões de torcedores, dependendo do time, e não se ganha um centavo com isso. Me fala um jogador de futebol que um clube brasileiro ganha com direito de imagem. Direito de imagem no Brasil é só para pagar menos imposto. O clube é o jogador. Ele cria uma empresa, você não vê. Eu me lembro uma época que o Cristiano Ronaldo tinha uma diferença lá no Real Madrid e o Neymar estava no Barcelona. O Neymar tinha direito a 100% da publicidade que ele apresentasse ou trabalhasse, mesmo quando o clube apresentasse. O Cristiano Ronaldo ele tinha que rachar meio a meio com o Real Madrid, 50%, por um motivo de briga. E você vê que são dois caras que o clube aproveitava a imagem deles, o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo ganhando dinheiro e o Neymar de uma maneira indireta, mesmo quando o clube não ganhava dinheiro, ele se beneficiava do desempenho do Neymar, do que o Neymar agregava, do que o Neymar trazia. Aqui no clube brasileiro a gente não vê isso. Como você vai, além do desempenho técnico do cara, você conta boas histórias. O Cristiano Ronaldo tem histórias de ações sociais
maravilhosas, histórias de família. O Neymar tem seus problemas também, mas ele tem aquele carisma que parece que apaga tudo, como tinha o Ronaldo, acabava com essa história. Então, essa diferença do jornalismo esportivo, se esconder nesse momento, como tem sido feito pelos clubes, é cômodo só para uma pessoa, só para o jogador. Porque o jogador não se expõe, não fala, mas ele também não entende que ele não ganha. O clube não ganha. Então, essa omissão de gestão é uma coisa que poderia ser dialogada com os dirigentes. Eu já tentei inúmeras vezes falar com assessores de imprensa, com dirigentes de clubes, isso é anti-marketing, não funciona, não dá certo. Mas se multiplicaram muitos veículos. Eu falei, mas existem veículos, existem pessoas e pessoas, é o que você falou. O cara não parava pela canopla, ele parava por você, ele te chama pelo nome, ele sabe quem você é. Mesmo que ele não concorde com o que você fala alguma vez, ele respeita, porque sabe que você também o respeita. Isso é um direito adquirido. Foi o que eu falei uma vez para os caras. Você não pode querer me igualar, com todo o respeito, a um garoto que está começando agora. Essas regras, tudo bem. Em alguma situação, elas são para todos. Mas existem exceções de comportamento e de atitude profissional. Num clube de futebol, nem todos os jogadores têm a mesma remuneração. Praticamente nenhum. É uma questão de mérito, de mais-valia. Então, os clubes não conseguem entender. Então, essa relação é nociva, é pequena, está cada vez pior e acho que todo mundo perde. Nós, jornalistas, os gestores, os torcedores, os próprios jogadores. Eu acho que é uma discussão muito ampla, mas acho que o primeiro ponto para isso tudo é querer ter esse tipo de diálogo e de discussão. A gente não vê nem do lado da imprensa, nem do lado dos clubes a vontade de pelo menos começar. Para finalizar, Fernandinho, eu gostaria de saber de você o seguinte: a gente vê, e vocês comentaram, sobre a dificuldade que tinha, inclusive, dos gestores, seja de entidades que administram o esporte ou de clubes, de permitir uma conversa, uma opinião, ou debater mais a fundo tudo que vocês conseguem analisar, estudar, investigar do lado de fora, para tentar valorizar o que se tem dentro do futebol. Mas a gente tem visto que muitos jornalistas esportivos têm feito com que escândalos viessem à tona, situações sejam vexatórias, mas que esse mundo fechado da administração do esporte fazia com que não se soubesse. E isso tem feito com que também o torcedor saiba, e acho que é um papel importante do jornalista esportivo isso, não só o que está acontecendo dentro de campo, mas os bastidores que vão refletir no resultado de dentro de campo. Como é que é a situação que você vê quando esse tipo de situação acontece? Uma investigação que foi feita, vem a mídia, divulga, existe uma pressão, seja do canal em que você trabalha, seja da própria administração do esporte tentando fazer alguma represália, você já passou por isso? Como é que é essa situação? Olha, Guilherme, eu nunca passei por essa situação, mas, cara, cada veículo de comunicação tem uma linha editorial, tem os seus interesses, e você tem que se adequar a esse momento, e cabe a você, como jornalista, de uma maneira que vamos dizer assim, não fira esses princípios editoriais da sua empresa, dê a notícia. Né? Então, aí entra a experiência, a credibilidade, a força que tem o jornalista. Eu acho que quanto mais fechada a situação do clube, no caso, você, especificamente quem está falando, mais você alimenta a possibilidade de notícias falsas, inverdades, que você não consegue checar, você fomenta também esse tipo de situação, porque você alimenta uma indústria que, hoje o grande problema do esporte é que ele virou entretenimento. E eu não sei se o jornalismo esportivo é um entretenimento. Eu acho que ele é informação, é notícia, ele traz alegria para as pessoas e tal. E o clube só perde estando fechado, porque você vê a imprensa italiana de uma época, principalmente no futebol, a inglesa também, ela é muito sensacionalista. Por quê? Porque é tudo fechado. Aí o cara tem que procurar alguma coisa e às vezes não checa a fonte direito, não é verdade, ou dá um viés mais sensacionalista, porque a empresa que ele trabalha tem esse viés sensacionalista, perdão. Se você tiver a porta aberta do diálogo, poder conversar, poder mostrar o trabalho que está sendo feito, é a mesma coisa. A gente não acompanha treinamentos porque a pandemia não permite. Mas, cara, aí você vê os caras treinam
legal a semana inteira, você vê que o treinador está trabalhando, está fazendo trabalho, um jogador treina bem, o outro não. Aí vai no jogo, não dá nada certo. Aí você vai, hoje normalmente o patinho feio é o técnico. Mas você não viu o treino, você não sabe o que está acontecendo, você não vê o trabalho do cara, você não vê o que é feito. Aí, cara, como você está com tudo fechado, aí vai aquela que hoje que é a grande lance do jornalismo. Eu acho que não dá, cara. Então você fomenta esse sensacionalismo, essa situação. O clube, quando você dá uma notícia que ela é tanto para o bem como para o mal, ela ganha grande repercussão, normalmente você vai atrás para checar. Isso reza a lei do bom jornalismo. Às vezes o clube se manifesta, às vezes não se manifesta, às vezes alguém fica incomodado, liga na redação para falar, o que está acontecendo, tal e tal. Isso acontece, isso faz parte do cotidiano. Mas eu acho que quanto mais fechado, mais você tenta limitar o acesso à informação, mais possibilidade de sensacionalismo, na maioria das vezes negativo, você acaba criando para o clube. Acho que isso não é bom, acho que isso é pouco inteligente do clube. E você vê, como nós dissemos há instantes atrás, a velocidade da informação, a falta de possibilidade de checar, você acaba se atropelando, às vezes, na notícia, não toma cuidado. É uma coisa que eu aprendi no jornalismo. Pô, vai dar a morte de alguém. Se a pessoa morreu, ela já está morta, tem que ter pressa para dar. E às vezes você pode se atropelar e falar, o cara morreu e o cara não está morto. Cara, aí você se arrebentou. E aí não tem jeito. E é isso que está faltando. Você ter por causa da velocidade, dessa transformação de comunicação que a gente está vivendo, a pressa exige que você entregue tudo muito rápido, mas às vezes não com a cautela necessária na hora de dar notícia. E os clubes, mantendo as portas fechadas, eles fomentam essa indústria da fofoca, do sensacionalismo, da falta das inverdades, vamos dizer assim. Muito legal, Fernandinho. Cara, eu admirava bastante o teu trabalho por acompanhá-lo e pela nossa conversa você ficou maior ainda para mim como profissional, como pessoa e como espectador e admirador de futebol. Porque todos esses anos que você trabalha com isso, não pode ser que você não goste disso, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, o teu tempo, o teu conhecimento em dividir conosco e espero que tenha gostado do bate-papo. Eu bati na tecla o tempo todo que ele está conversando aqui, a falta dele, que é muito notória hoje, é muito importante, eu acho que tem atrasado o desenvolvimento do futebol no Brasil. Pô, só a oportunidade de poder rever meu amigo Ivan, que a gente às vezes fala por Instagram e tal, muito feliz, um companheiro muito leal, muito correto, extremamente profissional, capaz, o Andrei também. Queria deixar um abraço aqui para o Andrei Campos, aprendi muito com essas duas feras aí, acho que é legal porque a gente aprende o tempo inteiro trocando ideias, que é justamente a proposta dessa nossa conversa aqui, que é justamente a falta dessa troca de ideias. Agradeço a gentileza, principalmente a oportunidade, e espero que no futuro próximo a gente venha falar aqui de propostas, ideias, de perceber que esse diálogo começou a renascer, que ele voltou a existir e quem sabe a gente possa contribuir cada um na sua área e poder fazer um futebol melhor, um esporte melhor no país, e acho que isso é muito importante. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer, Nilo, um grande Ivanzinho, um grande abraço, obrigado pela oportunidade de poder bater um papo com vocês. Valeu, Fernandinho, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer de reencontrar, mesmo que seja momentaneamente nesse esquema virtual, né? Mas é o que temos para hoje. Mas em breve vamos nos encontrar novamente. Foi sempre muito, como você falou aí, construímos uma relação de mais de 2 décadas com lealdade, com respeito, aprendemos um com o outro, as relações sempre muito bem construídas. Eu acho que isso é que fica na nossa carreira, na nossa vida. E mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite aqui. Valeu, Nilo, mais uma vez. Tamo junto. Hora que vamos para a próxima, mais uma vez. Abraço, Fernandinho, obrigado. Obrigado a toda a galera que nos acompanha também. Espero em breve ter uma nova oportunidade de a gente bater um papo, sempre muito legal. Obrigado, valeu mesmo, gente. Até mais.